Acredito eu que vocês têm noção que diante de uma catástrofe natural, de grande magnitude principalmente, os animais são os primeiros a sentirem. Automaticamente, pássaros voam contra o local onde está para ter a aproximação de seja lá o que for que vai causar a catástrofe. Estranhamente, esses 3 pássaros, em vez de estar voando para longe, estavam andando pelas ruas como se fossem sirenes avisando as pessoas sobre o que iria acontecer. Ok, isso parece louco, mas já reza a lenda que as coisas do divino bíblico são loucas. Curiosamente, são 3 pássaros. Vocês têm noção do quanto o número 3 é simbólico, mágico e forte, até mesmo dentro do cristianismo? Segundo estudos teológicos, o número 3 é citado simbolicamente forte na Bíblia ao menos 450 vezes. Vemos o 3 na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus ressuscitou após a crucificação no 3º dia. No livro de Apocalipse, capítulo 14, é falado sobre a mensagem de 3 anjos que seria entregue antes da segunda vinda de Cristo. Ao qual, será que é isso que esses pássaros seriam? No deserto, Jesus sofreu 3 tentações. Segundo estudos teológicos, acredita-se que Jesus teria sido crucificado aos 33 anos de idade. Dentro de algumas ordens discretas ou secretas, o número 33, o número 3 também tem uma forte simbologia. Então, sim, para quem acredita em espiritualidade, esses 3 pássaros, em devida situação, agindo como estão agindo, parece ter alguma ligação espiritual. E se essa for a mensagem dos 3 anjos? Ah, mas a mensagem dos 3 anjos que ninguém consegue entender porque ninguém fala passareis. A questão é, Deus usa os loucos para confundir os sábios. A sensação que eu tenho com essa frase é que os loucos estão despertos espiritualmente e que os sábios só conseguem ver o que é realmente físico e direto. Então, quem está desperto espiritualmente está entendendo que aquilo pode ter uma ligação com a mensagem. Agora, os que forem mais céticos vão achar que é apenas loucura. Será que é? A mensagem dos 3 anjos é encontrada no livro de Apocalipse, do versículo 6 ao 12. Ela é interpretada por alguns teólogos como um chamado final de Deus à humanidade antes da segunda vinda de Cristo, para que esses se voltem, como se fosse um apelo a acordarem e se arrependerem dos seus erros, não os cometerem, se aproximarem mais de Cristo. Segundo a passagem, cada anjo traria uma mensagem distinta. O primeiro anjo proclama o evangelho eterno e chama as pessoas a temerem a Deus e darem glória a Ele, pois o dia do juízo chegou. Ou seja, esse anjo pede para que adore a Cristo enquanto há tempo. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia. Alguns entendem que a queda de Babilônia é relacionada à queda de um governo enganoso. Outros entendem que a queda de Babilônia é relacionada à queda de templos religiosos enganosos, que usam do nome divino para mero capitalismo, para mero interesse financeiro, né? Sendo basicamente falsos profetas, falsos pregadores de devida religião. E para mim faz muito sentido que o Deus bíblico quisesse derrubar esses templos enganosos, os que forem enganosos, né? Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor, não é isso que dizem? Então ele não aceitaria que brincassem com o nome dele e que nada fosse cobrado. O terceiro anjo já estaria anunciando sobre o castigo dos ímpios. Aquele que aceita a marca da besta, aquele que fala contra Cristo, aquele que ofende ao cristianismo.
A mensagem dos três anjos é considerada um último apelo divino para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para aquilo que a Bíblia ensina. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu não sigo religião nenhuma. Basicamente, eu gosto de estudar assuntos religiosos e quando algo me desperta curiosidade, eu pesquiso, vejo o que significaria. Quando eu vejo alguma conexão que parece realmente existir, eu trago aqui para vocês. Mas eu não sou de nenhum tipo de religião, eu tenho a mente sem nenhuma limitação religiosa e nem acredito mais em impossível hoje em dia, gente. Então, para mim, tudo é cabível. Então, não digam assim, fanática e tal. Não, eu não sou fanática. Eu gosto de estudar religiões e para mim algumas coisas batem e aí eu fico meio que e aí eu divido com vocês esse meu Ou seja, quando diz isso de se voltarem totalmente, eu também fico um pouco porque eu creio, mas eu não pratico. Porque eu creio, mas eu tenho uma ideologia bem diferente do que querem ensinar. A questão principal aqui é que é muito curioso. Esses três pássaros andando pelas ruas, mediante uma catástrofe se aproximando, indo contra o que geralmente a natureza faz e ressoando um som como se falando com as pessoas, como se estivesse alertando o que estava por vir, e aí ligando isso à história dos três anjos que anunciariam a segunda vinda de Cristo como um último apelo de acordem, abram os olhos, se arrependam, mudem, evoluam, temam, adorem, é de arrepiar. É de, no mínimo, deixar encabulado. Curioso e assustador que aquele que cada um crê tenha misericórdia de nós.